Oi, meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. E como eu disse no último domingo, se você não viu o vídeo de domingo, sugiro ver, porque afinal de contas eu falei de algo que afeta a minha vida, a sua vida e a vida de todos nós, que é a alta do preço dos alimentos. Estou apresentando neste momento minha coleção de copinho, enquanto você não me dá uma caneca nova. Quando você me der caneca nova, eu terei caneca nova para apresentar para vocês. Paloma, sobre o que falaremos hoje? Análise custo, volume, lucro. Análise volume, custo, lucro. Do jeito que você quiser, meu amor. Vamos entender? Vem comigo que eu te explico. Então, meus amores, essa análise ela é extremamente utilizada para o planejamento empresarial. Por quê? Porque ela é rápida, fácil e eficaz, meu amor. Isso faz toda a diferença quando você está gerindo uma empresa. Mas é óbvio que aqui a gente vai dizer que tem umas coisas nessa análise que tem que ser criticadas, sim. Então vamos lá. Quais são os pressupostos dessa análise? O primeiro é que o preço de venda vai permanecer constante. Gente, senão não dá para terminar a análise. É tipo ceteris paribus lá, para quem não sabe o que é ceteris paribus, assista o vídeo de introdução à microeconomia, porque no final das contas eu preciso pelo menos ter algum tipo de estabilidade. Todos os custos e despesas vão ser decompostos em parte fixa e parte variável para que a gente tenha uma classificação correta. O montante de custo fixo vai ser fixo para qualquer nível de atividade. O custo variável vai ser diretamente proporcional ao volume de produção. O preço dos insumos também vai permanecer constante. Durante esse tempo que a gente estiver fazendo a análise, a gente vai partir do princípio que não houve nenhum fator que gerasse uma mudança de posicionamento organizacional, nada disso. O volume de produção e de vendas vão ser mais ou menos sincronizados, né? Se eu aumentar a produção, eu estou inferindo que as vendas vão aumentar. E é óbvio, gente, que isso é uma inferência um pouco puxada, né? Ainda mais nesses momentos de pandemia. Mas é só para a gente poder conseguir fazer a análise, meus amores. Porque quando eu chego na análise, eu consigo depois ficar brincando com as variáveis e ser feliz. Quero ser feliz também. Hoje eu estou musical também. Vamos entender uma das coisas. A gente precisa saber que existem 3 conceitos importantíssimos. Primeiro deles, margem de contribuição. Segundo, ponto de equilíbrio. E terceiro, e não menos importante, alavancagem operacional. E vamos entender como cada um funciona. Bora lá? O que é margem de contribuição? A margem de contribuição é a margem bruta, meus amores. O que eu quero dizer com isso? Ela é obtida pela venda de um produto ou serviço que excede seus custos variáveis unitários. Em outras palavras, a margem de contribuição é o mesmo que o lucro variável unitário, ou seja, o preço de venda unitário deduzido custos e despesas variáveis necessários para produzir e vender o produto. Então, vamos dar um exemplo disso. Vamos pensar aqui que eu tivesse uma matéria-prima, aí 200 unidades a 2,30, R$460. Materiais auxiliares, digamos que eu fosse usar 0,1 unidade, então se for R$360 a unidade, vou gastar R$36. Mão de obra direta por 4 horas, que é o necessário nesse caso aqui desse exemplo, eu faria R$50 por hora, por exemplo, dando um total de 200. Vamos pensar aí 12% de comissão de 1.700, que seria o preço de venda unitária do meu produto aqui hipotético, R$204. Então, o meu custo variável total vai ser 460 da matéria-prima, mais 36 de materiais auxiliares, mais 200 de mão de obra direta, mais 204 de comissão, total de R$900. Então, como vocês podem ver aqui, supondo o preço de venda de 1.700, descontando o custo variável unitário, eu tenho uma margem de contribuição neste momento de 1.700 menos 900, chegamos a R$800. Isso significa que a empresa tem um lucro unitário de R$800. Beleza? Tranquilo como esquilo, nada difícil.
Qual que é o pepino? Se eu não souber mensurar custo, meus amores, porque aí vai dar tudo errado. Então, assim, é óbvio que a gente está falando aqui que eu tenho, nesse caso aqui, um único produto, né? Então ficou facinho. Mas digamos que eu tivesse 2 produtos, 3 produtos, 4 produtos. Aí, o que eu vou fazer? Para eu saber o meu lucro operacional total, eu vou pegar aqui quantas unidades foram vendidas. Digamos que foram vendidas 1.000 unidades. A gente já tem o custo de despesa variável de R$900 unitário, então estamos chegando aí num custo de 900 mil. A margem de contribuição, consequentemente, vai ser de 800 mil. Se eu descontar os custos e as despesas fixas, que nesse exemplo aqui deu 560 mil, né? Gente, exemplo totalmente hipotético, eu estou tendo um lucro operacional de R$240 mil, como vocês podem ver na tabelinha aqui, pertinho da minha cabecinha. E aí, é óbvio, gente, que conforme eu for aumentando a minha quantidade produzida, eu vou chegando a ter, de repente, lucros, prejuízos, lucros, prejuízos, lucros, prejuízos. E aí, assim, vem cá, dá pra gente continuar nesse chutômetro? Dá pra eu continuar? Eu vou ter que ficar aumentando de uma em uma unidade? Claro que não, meus amores. Por isso que a gente tem um conceito chamado ponto de equilíbrio. Mas antes disso, vamos aqui comparar duas estruturas de custos diferentes, tá? Vamos pegar aqui uma empresa que é intensiva em custo variável e uma empresa que é intensiva em custo fixo. Então, vamos a um exemplo aqui. Empresa A, intensiva em custos de despesas variáveis, e empresa B, intensiva em custos e despesas fixas. O que a gente pode dizer? Nesse caso aqui, comparando as duas, vocês estão vendo que a empresa A, ela tem uma estrutura mais conservadora. A empresa B, ela tem uma estrutura com um risco operacional bem maior. Então, conhecer a estrutura de custos é fundamental. Vou bater na tecla até entrar na sua cabeça. Conheça a estrutura de custos da sua empresa, senão você não vai a lugar nenhum. Pare agora nesse momento, por favor, pare agora e mensure seus custos. Vamos falar agora sobre o segundo conceito extremamente importante na análise custo, volume e lucro: alavancagem operacional. Alavancagem operacional significa o acréscimo do lucro total pelo incremento da quantidade produzida ou vendida. Então, gente, eu preciso saber a minha margem de contribuição, porque, como eu farei o cálculo da alavancagem operacional? Só a divisão da margem de contribuição pelo lucro líquido, simples assim. E aí, meus amores, pegando o exemplo da empresa A e da empresa B, então, meus amores, vamos a um exemplo. Vamos pegar aqui a empresa A e aqui a empresa B. Estamos com o mesmo lucro líquido total nas duas, 240 mil. Vamos calcular o famoso GAO, grau de alavancagem operacional. Se eu pego da empresa A, vai ser 800 mil, divididos por 240, 3,33. Empresa B, 1.200.000 sobre 240 mil, 5. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma maior alavancagem na empresa B do que na empresa A. Então, meus amores, o grau de alavancagem ele depende da margem de contribuição. Se você fizer caquita na margem de contribuição, farás caquita no grau de alavancagem operacional. Vamos ao terceiro e último elemento da análise custo, volume e lucro. Esse elemento é o ponto de equilíbrio. Sim, ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, também conhecido como ponto de ruptura ou break-even point. Meu inglês está top. Gostou? Gostou do top? Sim, estou inovando aqui na edição, como quem não quer nada. O que quer dizer isso, gente? É aquele pontinho em que meu lucro é igual a zero. É o ponto em que eu vou ter a margem de contribuição vendida ou produzidas se igualando aos custos e despesas fixas. A gente precisa saber que o ponto de equilíbrio, ele é uma questão facilmente calculada quando eu pego assim. Se eu quero saber o meu lucro igual a zero,
eu vou igualar minhas vendas à soma dos meus custos fixos e custos variáveis. Nisso, eu chego ao meu ponto de equilíbrio. Paloma, é tão simples assim? Sim, é simples nesse grau, nada tão difícil. Mas qual é o problema de novo? Aí lá vem ela falando, cuidado com a estrutura de custo. E aí eu também consigo calcular o meu ponto de equilíbrio em quantidade, que é o que normalmente a gente faz, tá, gente? E como é que a gente faz isso? Primeiro eu calculo a margem de contribuição unitária, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou dividir o custo fixo total sobre essa margem de contribuição unitária. Assim eu chego no que a gente chama do ponto de equilíbrio em quantidade. Paloma, o ponto de equilíbrio em quantidade é importante? Cara, digamos que você venda alguma coisa e você precisa saber quantas unidades você precisa vender para pelo menos cobrir seus custos. Então, é utilizado. O ponto de equilíbrio em valor também é utilizado. Como é que eu vou calcular isso? Vamos por partes, como diria Jack. Primeira coisa, eu vou fazer assim. O que é minha venda? Eu pego preço de venda unitário vezes a quantidade vendida. Fazer preço vezes quantidade. Cheguei à minha quantidade vendida, que é esse primeiro item aqui da fórmula. Depois, o que eu vou pegar? Eu vou pegar os meus custos variáveis. Eu vou pegar a minha quantidade vezes o custo variável unitário. Cheguei no segundo itemzinho aqui, que é o custo variável. E o meu custo fixo, eu já tenho ele, que é o total dos custos e despesas fixas. Se você gostou desse vídeo, dê aquele like maroto. Se você não entendeu alguma coisa ou tem algum comentário, só escrever aqui que eu faço questão de te responder. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. E me diga, no que eu posso melhorar? Sobre o que você quer que eu fale nos próximos vídeos? Vejo vocês mais rápido do que vocês imaginam. Um beijo e até a próxima.